Então, aqui a gente está vendo, a gente vai começar a ver nessa unidade 5, que é a parte de análise dimensional. Então, geralmente, análise tradicional, quando a gente faz uma investigação num determinado problema, a gente está trabalhando lá com as relações matemáticas entre grandezas físicas relevantes. Vou pegar uma equação aqui qualquer, sei lá, uma equação lá da física mais simples que vocês já viram. Força igual a massa vezes aceleração. O que eu estou fazendo aqui? Estou relacionando grandezas físicas aqui para... Estou fazendo uma relação matemática entre grandezas físicas aí para fazer algum cálculo, alguma investigação. Tá? Numa análise dimensional, a gente não está tão interessado na grandeza física, e sim nas dimensões dessa grandeza física. Tá? Então, são relações matemáticas entre as dimensões. Quais são as dimensões básicas que a gente trabalha? É a massa, é o comprimento e é o tempo. Então, eu poderia escrever aqui, por exemplo, a força, que é massa vezes aceleração, eu poderia escrever isso aqui de uma forma dimensional, numa análise dimensional, como sendo uma grandeza de massa, a aceleração é um comprimento, que eu estou chamando de L, sobre um tempo, uma grandeza de tempo, ao quadrado. Isso daqui seria uma análise dimensional, tá? Da força, por exemplo. Qual que é a utilidade disso daqui? Fazer essas análises dimensionais. Primeiro, eu posso utilizar essas análises dimensionais, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para descobrir quais são as variáveis relevantes em um determinado problema. Pode ser tanto teórico quanto experimental. Então, um dos pontos aqui é a gente verificar quais são as variáveis relevantes em um determinado problema teórico ou experimental, tá? Já vai ficar mais claro para vocês um pouquinho mais para frente, tá? E a outra grande utilização, tá? É para a gente investigar ou para a gente planejar a construção de modelos e protótipos, tá? Então, isso daqui vai dar uma base nos princípios para o desenvolvimento de protótipos, tá? Desenvolvimento de protótipos. Então, basicamente, a análise dimensional, ela consiste em a gente expressar todas as relações que a gente tem lá no nosso problema em função das dimensões básicas, 3 dimensões básicas independentes, que é a massa, o comprimento e o tempo. Então, a gente vai colocar aqui massa, comprimento e tempo. E a gente consegue representar basicamente todas as nossos problemas, pelo menos aqui na parte de análises de fluidos, né? Com massa, comprimento e tempo a gente consegue expressar, tá? Aqui a gente vai considerar problemas onde não tem influência de temperatura, tá? Então a temperatura não vai entrar. E outros parâmetros aí básicos também aqui a gente não vai chegar a trabalhar, né? Nível de luminosidade, corrente elétrica, por exemplo, isso daí a gente não vai chegar a trabalhar aqui, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, né? Se eu quero calcular, por exemplo, volume, né? Se eu quisesse pegar lá, como que eu posso representar volume? Volume eu poderia representar assim, né? L ao cubo. Se eu quero representar, por exemplo, pressão. Pressão é força sobre área, né? Então, seria isso daqui, que é a força, dividido pela área. Então, ficaria L sobre T ao quadrado. Não. Força sobre área, então fica M, a área é L ao quadrado, né? Então, M sobre L T ao quadrado, porque um dos L's aqui do L ao quadrado vai contar com esse daqui de cima. Então, a pressão a gente poderia escrever assim, ó. M, vou até fazer assim, ó, M
L na menos 1, né? T na menos 2. Então, formas aí de a gente representar essa... Vou até colocar esse 3 aqui, ó, aqui dentro. Formas de representar algumas grandezas em função dessas dimensões primárias aqui, massa, comprimento e tempo. Tá? Isso daqui vai ser bem importante, essa análise dimensional, o método de análise dimensional, é bem importante para a gente encontrar alguns agrupamentos adimensionais de parâmetros físicos, alguns números adimensionais de parâmetros físicos representativos do nosso problema. Por exemplo, vocês devem ter visto lá em mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, quando vocês faziam uma análise de um escoamento, um dos parâmetros mais relevantes para tu entender como que está esse escoamento era o número de Reynolds. O número de Reynolds nada mais é do que um agrupamento adimensional. Ele vem, a gente pode obter ele através de uma análise dimensional, que é isso daqui. Analisar as dimensões dos parâmetros lá do problema para representar um número adimensional que vai ter um significado importante ali para o problema. Tá? Então, esse método de análise dimensional, ele pode nos fornecer que a gente chama de grupos adimensionais representativos do problema, tá? Grupos adimensionais aí representativos do problema. O que vai ter nesses grupos adimensionais? Um conjunto ali de propriedades ou de parâmetros físicos que estão relacionados ao problema. E a utilização desses grupos adimensionais, além de muitas vezes ter um significado físico, então o número de Reynolds, a gente pode utilizar o número de Reynolds para saber se o escoamento é laminar ou turbulento, por exemplo, ele nos auxilia bastante no planejamento de experimentos. Porque muitas vezes, quando a gente for fazer um planejamento de experimentos e tentar investigar a influência de parâmetros no meu problema experimental, é muito mais fácil ir alterando esses grupos adimensionais do que ir alterando parâmetro por parâmetro. Eu vou dar um exemplo na sequência que vai ficar muito claro a ideia ou qual que é a vantagem de utilizar grupos adimensionais para representar o problema. Então, isso daqui, ele nos auxilia muito em análises experimentais, tá? Em experimentos. Existe um método, tá, específico para a gente obter esses grupos adimensionais para diferentes tipos de problemas, tá? Existe uma metodologia para a gente obter os grupos adimensionais representativos lá de um determinado problema. Esse procedimento, tá? Aqui não vai ser objetivo a gente deduzir o procedimento ou aplicar ele em detalhes. Aqui eu já vou mostrar na sequência depois quais são os agrupamentos dimensionais relevantes para análise de bombas, por exemplo, tá? Mas existe um teorema, um procedimento formalizado para deduzir os grupos adimensionais apropriados para um dado problema, tá? E vou até colocar aqui, ó, grupos adimensionais apropriados para um dado problema. Existe um procedimento para isso, tá? E esse teorema, esse procedimento, tá? A gente chama de teorema de Pitt-Buckingham. Teorema de Pitt-Buckingham. Tá? É um procedimento, tá?
pessoal da mecânica chegou a ver esse teorema na disciplina de mecânica dos fluidos, tá? Mecânica dos fluidos 2. É um procedimento formalizado que tu pega os parâmetros representativos do teu problema, representa todos esses parâmetros num formato adimensional, tá? E com base nesse formato adimensional, ele tem ali alguns passos que tu vai resolvendo para tentar relacionar esses parâmetros e criar grupos adimensionais representativos do problema. Tá? Então, às vezes, dependendo do problema, tu consegue, depende da quantidade de variáveis que tu tem ali, tu vai construir 2 agrupamentos adimensionais, 3 agrupamentos adimensionais, que vão relacionar todas as variáveis importantes pro problema. Tá? Então, basicamente, é isso que o teorema de Peede-Buckingham vai apresentar. Tá? Deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho, só para vocês darem uma visualizada de como que é o procedimento. Deixa eu só ver se eu tenho um material aqui. Só um segundo. Achei aqui. Deixa só vou mostrar. Não é o objetivo aqui, a gente não vai trabalhar com esse teorema, mas só para vocês visualizarem assim, mais ou menos como que ele funciona, tá? Vou abrir um arquivo aqui. Só para vocês visualizarem. Então, aqui são as dimensões primárias, né? Que a gente tem. Massa, comprimento, tempo. Basicamente, a gente vai trabalhar com essas 3. Mas tem temperatura, tem corrente elétrica, tem quantidade de luz, de matéria, mas geralmente a gente vai trabalhar com esses daqui, tá? Aqui alguns exemplos, né? De como a gente representa alguns parâmetros em função da análise dimensional. Tá? E daí a gente pode trabalhar bastante com equações adimensionais, que facilita muito a nossa análise ali, principalmente experimentos, tá? Que é o que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Então, basicamente, o que a gente vai querer trabalhar é construir parâmetros adimensionais. Na realidade, eu já vou passar os parâmetros dimensionais. Não. MacFlu 2 não estou lecionando, tá? Isso daqui é só um material que eu já tinha aqui. Uma vez eu lecionei MacFlu um tempo atrás, daí eu tenho esse material, tá? Então, aqui tem os parâmetros adimensionais, tá? Que podem ser utilizados aí para projetos de experimentos, tá? E daí tem um procedimento que a gente, com base nesses parâmetros aí, no que representa o problema, a gente tem um procedimento, uma receita de bolo, basicamente, tá? Para identificar quais são os parâmetros adimensionais que representam o problema em questão, tá? Então, basicamente, ele tem aí um método, que é um método de variáveis repetidos, tá? Tu lista quais são os teus parâmetros, lista quais são as tuas dimensões primárias, faz uma análise lá de redução, que tu compara esses dois, aqui não vou entrar em detalhes aqui, tá? E daí, com base nisso, tu consegue construir os teus parâmetros
adimensionais. Tem um procedimento aí detalhado de como tu vai fazer as tuas análises, tá? Para construir os teus parâmetros adimensionais. Tá? E daí, muitas vezes, através dessa análise, tu chega em alguns números adimensionais que vieram desse teorema de Pidbuckingham, que tem um significado físico bem importante para o problema. Então, aqui tem vários aqui números adimensionais, tá? Que provavelmente em disciplinas aí de fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, transferência de calor e assim por diante, talvez vocês já tenham visto, tá? Número de Biot, coeficiente de arrasto, número de Fourier, número de Grashof, tá? Então tem coeficiente de sustentação. Então tem vários aí que vêm desse procedimento aí do teorema de Pidbuckingham, tá? Aqui, ó, número de Mach, número de Nusselt, coeficiente de pressão. Tem aqui, deve ter o número de Reynolds aqui em algum lugar. Reynolds, ó, número de Reynolds. Tá? Então, esses parâmetros que representam, tem vários significados físicos, dependendo do problema que está trabalhando, vem lá de uma análise dimensional, e daí a gente usa aí o método de variáveis repetidas e o teorema de Pidbuckingham para obter ele. Na teoria, tu poderia obter esses parâmetros, tá, para qualquer tipo de problema, tá? Não quer dizer que isso vai ser útil ou não, tá? Mas geralmente para planejamento de experimentos é útil. Então, por exemplo, um exemplo que eu passei na época era um problema bem simples tu joga uma esfera com uma determinada massa para o alto e tu quer verificar, analisar essa trajetória dessa esfera, que vai depender muito da posição inicial, da velocidade inicial, da aceleração, da gravidade. Então, a posição onde essa esfera vai estar vai ser basicamente função de tempo, de velocidade inicial, de altura inicial, de gravidade. Aqui eu estava até fazendo uma análise de cinemática, né? Isso daqui sem cinemática de ponto material, sem considerar massa. E daí a gente pode utilizar o teorema de Pidbuckingham para pegar cada um desses parâmetros, escrever ele em função de dimensões, tá? Escrever ele em função de dimensões, reduzir eles com base no número de agrupamentos adimensionais, tá? Basicamente, tu pega o número aqui de dimensões que tu tem e escolher o que a gente chama de parâmetros repetidos. Não é o objetivo aqui a gente discutir sobre isso, mas daí a gente acha os agrupamentos adimensionais, fazendo uma análise basicamente só de unidades, tá? A gente faz uma análise só de unidades, e a gente chega no final em quais são os grupos adimensionais representativos do problema. Tá? Então, nesse caso aqui, seria esses grupos adimensionais aqui. Tá? E daí a gente pode fazer isso para diferentes problemas, tá? Então, só para dar uma ideia aí do que é esse teorema de Pidbuckingham, tá? É tu conseguir representar os parâmetros do teu problema em função de agrupamentos adimensionais. E esses agrupamentos adimensionais, que podem ter um significado físico para o problema, ele vai auxiliar muito também na hora de tu planejar experimentos. Porque em vez de ter que ficar variando parâmetro por parâmetro, tu pode só variar o teu agrupamento adimensional, que ele já é função de vários parâmetros. Então, a quantidade de experimentos que tu vai precisar fazer reduz drasticamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que é bem interessante, tá? Imagina o seguinte, eu vou até escrever aqui, ó. Imagina a seguinte situação. Vou colocar aqui, ó, natureza da análise dimensional. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu pego aqui uma esfera, tá? Um exemplo bem clássico de mecânica dos fluidos, tá? Eu pego uma esfera
coloco ela em contato com algum escoamento, tá? E eu quero achar uma relação entre os parâmetros do problema com a força de arrasto que eu tenho nessa esfera. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um escoamento aqui, tá? Quando esse escoamento chegar nessa esfera, ele vai desviar aqui, né? Então, tem escoamento indo para cá. E isso daqui vai fazer uma força sobre essa esfera. Vou fazer uma força aqui, que é o que a gente chama de força de arrasto, tá? Vou colocar FD, que é a nomenclatura que a gente usa, tá? O D é de drag, que é arrasto em inglês. E vamos dizer que a gente quer construir um experimento para analisar como que essa força de arrasto está relacionada com propriedades aqui representativas do problema. Então, vamos imaginar o que será que influencia nessa força de arrasto, tá? E daí a gente vai verificar quais são os experimentos que a gente tem que conduzir para determinar a força de arrasto. Então, essa força de arrasto, basicamente, ela vai ser função do quê? Vamos tentar imaginar, né? Ela provavelmente vai ser função do fluido, né? Se está passando água, se está passando óleo, se está passando ar por nesse escoamento aqui, eu tenho escoamento de ar, escoamento de água, escoamento de óleo, provavelmente a força de arrasto vai ser diferente, né? Dependendo do fluido que eu estou trabalhando. Então, o fluido influencia. Quais são as propriedades aqui que a gente pode utilizar para representar o fluido? Massa específica é um. Massa específica provavelmente vai influenciar bastante nesse escoamento. E a viscosidade do fluido, né? A viscosidade do fluido provavelmente vai alterar bastante, porque a viscosidade do fluido vai proporcionar aqui forças de arrasto, né? Forças de atrito ao longo do escoamento. Então, vamos colocar aqui, ó, massa específica e viscosidade do fluido. A velocidade de escoamento, será que influencia aqui na força do arrasto? Provavelmente sim, né? Se eu tenho um escoamento de 1 metro por segundo ou de 10 metros por segundo, a força de arrasto vai ser totalmente diferente, né? É só tu andar de carro, colocar a mão para fora do carro e verificar se o carro está com uma velocidade de 5 km por hora ou 50 km por hora, a força que tu está sentindo na tua mão é totalmente diferente. Então, depende da velocidade de escoamento. Não vai depender da velocidade. Será que depende do tamanho dessa geometria aqui? Se eu pego uma esfera pequena ou uma esfera grande, o tamanho da geometria também vai influenciar bastante. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o diâmetro dessa esfera, só como parâmetro representativo. Então, a gente poderia dizer, aqui a gente não fez nenhuma conta, né? Estamos imaginando quais são os parâmetros que estão influenciando no meu problema. Então, vai depender do fluido. Então, massa específica e viscosidade são parâmetros que representam bem o fluido. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é massa específica, né? A gente já viu. Massa específica. Isso daqui é viscosidade do fluido, tá? Isso daqui é velocidade. E esse daqui é o diâmetro que eu estou utilizando aqui como dimensão característica dessa geometria. Então está aqui o diâmetro. Tá? E esse daqui é a força de arrasto, que a gente gostaria de fazer um experimento para calcular ela. Força de arrasto. Bom, se eu quiser achar uma função da força de arrasto relacionada a todos esses parâmetros, o que a gente teria que fazer, muitas vezes, seria experimentos. A gente teria que montar uma bancada, colocar uma esfera aqui e ir variando parâmetros do fluido, para variar a massa específica, para variar a viscosidade, e alterando a velocidade de escoamento, e alterando o diâmetro da esfera, e para cada experimento eu ia fazer um controle da massa específica, viscosidade, velocidade, diâmetro, e ia medir qual era essa força de arrasto. Por exemplo, coloco um extensômetro aqui para fazer medição da força sobre a esfera. Só que para achar uma função, eu teria que fazer vários experimentos, variando cada um desses parâmetros. Então, vamos imaginar um planejamento desses experimentos. Tá?
eu quero começar a fazer testes para achar essa função. Então, vou começar a fazer um monte de testes, tá? Eu quero achar a força de arrasto, o F, o FD. Então, vamos começar investigando cada um desses parâmetros separadamente. Então, primeiro, eu vou utilizar aí 10 diâmetros de esferas para investigar qual que é a influência do diâmetro da esfera. Então, tem aqui 10 diâmetros. Tá? Estou escolhendo 10, não é uma quantidade muito grande, mas só para a gente começar a fazer um experimento. Vou pegar também, eu quero investigar aí 10 valores de velocidade nos meus testes. Tá? Então, vou variar aí 10 velocidades para tentar investigar qual que é a influência da velocidade. Eu quero saber o meu fluido. Então, eu quero verificar qual que é a influência da massa específica e da viscosidade na minha força de arrasto. Então, vou pegar aí fluidos que tenham valores diferentes de massa específica, para ter 10 valores de massa específica. E quero também investigar aí 10 valores diferentes de viscosidade. Não é uma quantidade absurda, né? De cada parâmetro. Também não adianta eu pegar 2 diâmetros, porque daí eu não vou conseguir ter uma função que vai me representar muita coisa, né? Então, 10 não é nada absurdo. Só que se eu quiser analisar qual que é a força de arrasto das correlações entre esses parâmetros, o que eu teria que fazer? Para cada diâmetro, eu teria que avaliar 10 velocidades diferentes, 10 massas específicas diferentes, 10 viscosidades. Eu teria que ir combinando esses parâmetros. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Qual que é a quantidade de experimentos que eu teria que fazer só para achar a força de arrasto de uma geometria bem simples? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 na 4 experimentos. Eu teria que construir uma bancada, tá? E fazendo cada um desses experimentos para achar qual que é a força de arrasto, e daí depois tentar obter uma função que relacione todos esses meus resultados. Uma função né, de massa específica, viscosidade, velocidade e diâmetro. 10 na 4 experimentos. Imagina que cada experimento para fazer tu leve 1 hora. Então, é 10 na 4 horas. Certo? São 10.000 horas. Um dia tem 24 horas. Eu precisaria, se eu não parasse, se eu tivesse uma equipe que não parasse nenhum segundo, tá? Eu precisaria de 416 dias para fazer esse experimento, para obter os resultados desse experimento. Tá? Desses experimentos, para achar qual seria a relação da força de arrasto em função de massa específica, viscosidade, velocidade e diâmetro. De um problema só de escoamento ao redor de uma esfera. Que é uma geometria bem simples, né? Ninguém faz isso daqui, né? Ninguém vai gastar 1 ano e pouco para obter o resultado de um problema simples. Ah, então ninguém faz experimento? Claro que fazem experimentos, mas não fazem com essas variações aqui. O que a gente utiliza? Grupos adimensionais. Em vez de ficar variando parâmetro por parâmetro, a gente vai ver qual que é o grupo adimensional representativo desse problema e vai variar só esse grupo adimensional, ou esses grupos adimensionais. E a gente vai ter uma função representativa que vai ter a mesma qualidade do que se tu tivesse isso daqui tudo. Outra dificuldade, se tu fizesse isso daqui, né? Além do tempo, além do gasto, né? Tu vai ter que ter uma bancada, tu vai ter que ter 10 diâmetros diferentes de esferas, tu vai ter que controlar 10 velocidades diferentes, 10 fluidos diferentes. Então, imagina construir essa bancada, trocar os fluidos, trocar as esferas, trocar as velocidades. Imagina o custo disso. Seria um custo absurdo. Além disso, a quantidade de dados que tu tem que tratar depois.
10 na 4 resultados. Então, teria que tratar aí 10 mil resultados para esse experimento, para relacionar esses resultados e achar uma função. Qual seria uma alternativa para isso? Felizmente, a gente não precisa fazer todo esse trabalho. Todos esses dados para arrasto sobre a esfera, elas poderiam ser expressos como uma simples relação entre dois parâmetros adimensionais. Se a gente utilizasse o teorema de Peat-Buckingham para esse problema aqui, a gente ia obter dois parâmetros adimensionais representativos desse problema. Quais seriam esses parâmetros adimensionais? Deixa eu colocar aqui no lado. Aplicando o teorema de Peat-Buckingham, os parâmetros adimensionais representativos desse problema seriam um parâmetro dimensional relacionado à força, que seria esse parâmetro aqui, ó, força por V quadrado D quadrado, tá? Esse é um parâmetro dimensional, se vocês fizerem análise de unidades daqui, vai dar dimensional. Esse parâmetro dimensional relacionado à força, a gente pode escrever ele em função, o outro parâmetro dimensional que eu teria seria esse daqui, ρVd sobre μ. Alguém sabe o que é esse parâmetro dimensional aqui? Rho, velocidade, diâmetro sobre viscosidade. O que seria isso daqui, pessoal? Rho, velocidade, uma dimensão geométrica aqui, sobre viscosidade. Seria fluxo? Não. Provavelmente vocês já viram esse número aqui lá em fenômenos de transporte e mecânica dos fluidos. Reynolds. Reynolds. Esse é o número de Reynolds, né? Reynolds não é ρ, velocidade, um parâmetro de uma dimensão de comprimento e viscosidade? Então, se a gente fizer aplicar o teorema de Peat-Buckingham, a gente vai achar esse parâmetro dimensional e esse parâmetro dimensional. Esses dois vão representar o problema. E daí a gente poderia escrever, né? O meu parâmetro dependente, né? Qual que é o parâmetro dependente aqui? A força, né? Aqui seria esse parâmetro dependente a função dos parâmetros independentes. Quais são os parâmetros independentes aqui? Nesse caso é massa específica, viscosidade, velocidade e diâmetro. Nesse caso seria o número de Reynolds. Eu não preciso ficar variando massa específica, velocidade, diâmetro, viscosidade. Só precisaria alterar número de Reynolds. Tá? Eu ainda teria que fazer os experimentos para achar essa função. Tá? Só que em vez de ficar variando 10 massas específicas, 10 velocidades, 10 diâmetros, 10 viscosidades, eu posso variar 10 Reynolds. Então eu só tenho que fazer lá, por exemplo, o experimento 10 vezes, com 10 números de Reynolds diferentes. E para variar o Reynolds, por exemplo, tu não precisa variar todos os parâmetros. Variando um dos parâmetros, já varia o Reynolds. Então poderia só fazer análise variando velocidade. Então, poderia montar a tua bancada com uma esfera, com um fluido, e o que tu faz? Só varia a velocidade. Então, por exemplo, eu posso pegar uma esfera, coloco um escoamento de ar, coloco um ventilador aqui e mudo a rotação do ventilador para aumentar e diminuir a velocidade. Faço o mesmo experimento com a mesma qualidade de resultados que eu teria se eu tivesse feito isso daqui tudo. Até dá para fazer uma análise estatística de cada componente que está variando, né? Sim, se tu quiser aqui, ó, ter um resultado mais adequado disso daqui, com nível de precisão maior do que esse, em vez de fazer 10 variações, tu faz 20. 20 variações disso daqui, que seriam 20 testes, dá uma qualidade de resultados melhor do que se tu fizer 10 mil testes fazendo isso daqui. Então, dá para ver que uma análise dimensional para experimentos pode te auxiliar muito, tá? Na tua montagem do
do planejamento de experimentos. Tá? Tu vai ter ainda vai ter que fazer os testes, né? Vai ter que montar a tua bancada, fazer os testes para achar essa função aqui. A gente não sabe o que é essa função. Isso daqui, a função, ela tem que ser a forma da função, né? A forma da função ainda tem que ser obtida experimentalmente, né? Obtida experimentalmente. Mas a quantidade de testes que tu vai ter que fazer vai ser muito menor. Tá? Isso daqui já foi feito por vários pesquisadores, tá? Várias pessoas já fizeram esse tipo de teste. É um tipo de teste aí comum, aí, clássico da mecânica dos fluidos. E o que eu mostro aqui, ó, nesse slide, é os resultados de vários testes feitos por vários pesquisadores diferentes da força de arrasto. Aqui o que ele escreveu aqui, ó? F é a força de arrasto, ρv quadrado, d quadrado. Aqui ele colocou ρv quadrado, d quadrado e multiplicou aqui por algumas constantes. Se eu multiplico por algumas constantes, aqui eu não estou mudando a dimensão, né? Meio é adimensional, π é dimensional, 1/4 é dimensional. Geralmente é utilizado isso daqui, tá? Porque πd quadrado sobre 4 é a área, né? A área num cilindro. E meio de ρv quadrado, quando a gente faz análise de escoamentos, tá? Isso daqui é o que a gente chama de pressão dinâmica. Lá em mecânica dos fluidos, em falando de transporte, talvez vocês tenham visto sobre esse termo, tá? Pressão estática, pressão dinâmica é isso daqui, meio de ρv quadrado. Então aqui é força sobre meio de ρv quadrado, que é a pressão dinâmica, vezes a área. Isso daqui é muito utilizado, por exemplo, para calcular a força coeficiente de arrasto, tá? Coeficiente de arrasto basicamente é a força de arrasto sobre pressão dinâmica vezes a área, tá? Por isso que ele está nesse formato aqui. Mas vem lá do teorema de Pidbucker. Nada mais é do que esse termo aqui, só que eu só multipliquei algumas constantes aqui para ficar num formato aqui que é comum para análise de arrasto. E aqui está o número de Reynolds, ó. Então, cada um desses pontos aqui foi um resultado de um experimento. E cada cor aqui são experimentos conduzidos por autores diferentes, tá? Então, com base nesses dados experimentais, tu pode obter uma função. Como tu vai ter uma função? Regressão de dados, né? Tu tem os dados experimentais, joga num gráfico e faz uma linha de tendência aqui, né? Faz uma regressão de dados e obtém a forma da curva representativa, tu tem a tua função, e observem que para esse problema aqui, foi obtido para uma faixa gigante de variação de Reynolds, de 10 na menos 1 até 10 na 6. Isso é uma faixa muito grande, tá? Então, a gente poderia obter aí, claro que foram várias pessoas que fizeram vários experimentos em faixas diferentes, mas tu poderia obter essa função, tá? Para obter a tua força de arrasto. A quantidade de experimentos que tu precisaria seria muito menor. Deu para entender a importância da análise dimensional, pessoal? Sim, muito importante. Ela pode nos auxiliar muito em planejamentos, tá? E uma coisa que ela é bem importante é quando tu vai fazer análise de estudos de modelos e protótipos. Por exemplo, imagina lá, a gente viu lá no começo da disciplina as turbinas hidráulicas, né? As turbinas hidráulicas têm dimensões gigantes. Tu não vai construir um protótipo da turbina em escala real e testar ela para ver se ela funciona ou não, né? Se tu quer fazer um teste experimental, geralmente tu vai ter que fazer construir um modelo em escala desse teu protótipo em escala real, em tamanho real. Então tu vai fazer um modelo em uma escala bem reduzida, testar esse modelo numa bancada, tirar os dados dos resultados aí e utilizar alguma forma de comparar
esses dados que tu obteve num modelo para verificar se ele é condizente com o protótipo. Para fazer essa comparação entre modelo e protótipo, a gente também utiliza parâmetros adimensionais, os grupos adimensionais representativos do problema. Tá? A gente continua utilizando esses grupos adimensionais representativos do problema, que é o que a gente vai ver na sequência. Tá? O que eu vou comentar com vocês agora é o que a gente chama de semelhança, tá? Semelhança de escoamento. Então, para eu conseguir utilizar, né, para ser utilizado, isso daqui é a semelhança de escoamento e estudo de modelos, tá? Então, para ser de utilidade, um teste de modelo, quando eu falo um modelo em escala reduzida, né? Por exemplo, uma turbina, eu posso construir lá um modelo em escala reduzida de turbina. Às vezes eu posso até construir um modelo em escala aumentada. Um exemplo que eu passo de vez em quando é o daquelas brocas de dentista. Tá? Se vocês já foram no dentista, o dentista utilizou aquelas brocas, o que tem ali dentro é como se fosse uma micro turbina, tá? Essa micro turbina, imagina, se tu quisesse fazer instrumentar essa micro turbina seria muito difícil, né? Porque é uma turbina muito pequena que tu tem ali dentro. Então, o que às vezes tu poderia fazer é construir um modelo em escala aumentada que te facilita a instrumentação e daí tu faz os teus testes. Tá? Então, pode ser, dependendo do caso, que seria interessante, mais fácil fazer um modelo em escala aumentada. Então, para tu conseguir fazer esses testes de modelo, e quando tu obter esses dados, né, para conseguir utilizar esses dados, tu tem que conseguir relacionar o teu modelo com o teu protótipo, tá? E, basicamente, as condições que tu tem que respeitar para que o teu resultado do modelo possa ser comparado com o teu protótipo em escala real, tu tem que garantir três semelhanças, tá? As semelhanças que a gente diz aqui são as semelhanças geométrica, que é a mais tranquila de a gente obter, tá? E é a mais fácil de entender porque a gente precisa ter ela, né? Então, a semelhança geométrica, se eu for pegar lá um determinado objeto, que na escala real ele tem isso daqui, de tamanho, quando eu vou fazer uma escala, um protótipo, um modelo, tá, em escala reduzida, ele tem que respeitar essas relações de dimensões. Eu vou construir ele numa dimensão bem menor, mas as relações tu tem que respeitar. Tá? Então, é um modelo em escala mesmo. Isso é a semelhança geométrica. Mas só semelhança geométrica não é suficiente. Tu tem que ter também o que a gente chama de semelhança cinemática. O que é semelhança cinemática? Por exemplo, se eu tenho um escoamento ao redor dessa geometria, tá? Em ambos os escoamentos, tanto no protótipo quanto no modelo em escala reduzida, as velocidades, os vetores de velocidade, eles têm que ser proporcionais. Tá? Então, se eu pegar isso daqui, vamos pegar esses dois aqui. Esse, vou copiar, vou colocar para cá. Esse aqui eu vou pegar e jogar para cá. Então, se eu for escrever aqui os meus vetores, velocidade, tá? Sei lá, eu tenho meu escoamento vindo aqui, ele está sendo desviado aqui ao redor, eu tenho as velocidades. Eu teria que ter velocidades semelhantes, claro, com intensidades diferentes, mas nas mesmas direções, tá? Então, quando eu for fazer o meu experimento em modelo, eu não posso ter uma alteração no fenômeno físico que eu tenha um escoamento que não respeite a condição. Ah, tá, mas
se eu fizer um modelo aqui, com certeza ele sempre vai respeitar. Não, às vezes tem alguns fenômenos físicos que podem aparecer quando tu altera a geometria, tá? Vou pegar um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, muita perda de carga no meu escoamento, sei lá, eu diminuí aqui muito o diâmetro de uma tubulação e aumentei muito a perda de carga, eu poderia ter uma situação onde eu começaria a ter processo de cavitação no fluido, que na situação original não teria. Se eu tenho cavitação no fluido, meu escoamento vai mudar totalmente. E daí eu não consigo comparar mais um com o outro. Então, tu tem que garantir as duas semelhanças, tá? Semelhança cinemática. Semelhança cinemática está diretamente relacionado às distribuições de velocidade, tá? Ao campo de velocidade. Vou até colocar aqui, ó, velocidade. Basicamente, as linhas de corrente, né? No meu escoamento. E eu tenho a terceira semelhança que eu tenho que garantir, que é o que a gente chama de semelhança dinâmica, que está muito relacionado às forças atuantes no problema, tanto no protótipo quanto no modelo. Elas têm que ser proporcionais. Tá? Então, as forças que vão estar atuando no meu problema então, os vetores de força aqui, sei lá, os vetores de força que estão atuando no problema, eles têm que ser proporcionais. Claro que no protótipo, né, se ele tem uma dimensão maior do que do modelo, as forças vão ser maiores, mas elas têm que ser proporcionais nas mesmas direções. Tá? Então, ela vai ter a mesma direção com magnitude dividida por um fator comum, né, que é o fator de escala aqui, basicamente. Tá? Então, aqui eu estou muito ligado às forças. Basicamente, para tu ter uma semelhança dinâmica, tu tem que ter uma semelhança cinemática. E para tu ter uma semelhança cinemática, tu tem que ter uma semelhança geométrica. Tá? Agora, ter uma semelhança geométrica não garante ter uma semelhança cinemática, e ter uma semelhança cinemática não garante que tu tenha uma semelhança dinâmica. Tá? Então, se tu garantir isso daqui, basicamente tu garante os outros dois, tá? Agora não o contrário. Então, tu tem que ter essas semelhanças aqui, geométrica, cinemática e dinâmica, para fazer essa comparação entre modelos e protótipos, tá? E quais são as condições para a gente assegurar que eu tenha semelhança dinâmica entre escoamento do modelo e escoamento do protótipo? Tu tem que garantir que os grupos adimensionais independentes, que seriam isso daqui, né? Os grupos adimensionais independentes do modelo e do protótipo sejam os mesmos, tá? Então, cada grupo adimensional independente entre o modelo e o protótipo, ele tem que ser o mesmo. Então, vamos até colocar isso daqui aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, quais são as condições, né, para assegurar essa semelhança entre escoamentos do modelo e do protótipo. Quais são as condições para assegurar a semelhança dinâmica entre os escoamentos do modelo e do protótipo.
Basicamente, o que tem que garantir é que cada grupo adimensional, independente, tá? Quando eu falo independente, é isso daqui, tá? Esse é o dependente, esse é o independente, tá? Então, esse daqui é o que eu vou variar e esse daqui vai ser o resultado. Aqui está um exemplo só de um independente, tá? Mas eu posso ter vários grupos adimensionais independentes. Então, tem uma função, função num grupo 1, 2, 3, 4, tá? E esse daqui é meu parâmetro dependente. Ele vai ser função desses outros 1, 2, 3, 4 grupos adimensionais independentes. Então, cada grupo adimensional independente deve ter o mesmo valor no modelo e no protótipo. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, nesse problema que a gente viu aqui, ó, se eu for construir duas esferas aqui, ó, tamanhos diferentes, quando eu for analisar o modelo e o protótipo, eu tenho que garantir que o Reynolds nas duas sejam o mesmo. Tem diâmetros diferentes, né? Cada uma delas. Mas o Reynolds vai ter que ser o mesmo. Então, o que eu vou ter que garantir? Eu vou ter que mudar ou velocidade, ou massa específica, ou viscosidade, para manter o Reynolds do modelo igual ao Reynolds do protótipo. Porque só assim eu posso obter resultados de um e verificar o que aconteceria, obter os resultados do modelo e verificar, ter uma ideia do que aconteceria no protótipo. Eu tenho que garantir que Reynolds no modelo seja igual ao Reynolds do protótipo. Tá? Vamos aplicar isso daqui para bombas, por exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, bombas centrífugas. Basicamente, quando eu pego lá uma... Posso sim. Assim, tá bom? Beleza. Basicamente, numa bomba centrífuga, o que tu tá mais interessado numa bomba, assim, de informações, é para uma determinada vazão, né? Tu saber qual que é a potência dessa bomba, né? Consumida pela bomba ali, potência, vamos dizer, a potência mecânica, e qual que é a altura de carga desenvolvida pela bomba, né? O quanto que ela vai fornecer ali de altura de carga. Então, já que a gente tem essas duas informações, né, a gente quer saber potência e quer saber altura de carga, eu poderia tentar escrever aqui, ó, de forma análoga que a gente fez ali para o caso da esfera, né, o escoamento sobre uma esfera, a gente poderia colocar aqui, ó, eu quero saber qual que é a potência que eu preciso, quero saber qual que é a altura de carga. Estou colocando a altura de carga H minúscula aqui, tá? Eu já vou explicar por que eu estou colocando H minúsculo. É a altura de carga também, tá? Que nem aquele H maiúsculo que a gente viu antes. Só que a unidade que eu vou colocar aqui é uma unidade um pouquinho diferente, tá? Por isso que eu estou fazendo uma diferenciação, mas depois eu já mostro qual que é a unidade dessa, tá? Então, a potência eu poderia escrever... o que eu precisaria para avaliar a potência? Ela é função de alguns parâmetros, né? Então, eu vou até colocar aqui... Colocar o contrário aqui. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou colocar altura de carga e potência. Então, essa altura de carga, ela vai ser função, basicamente, do quê? Vai ser função do fluido, né? Então, a gente considera lá o fluido, a massa específica, a viscosidade. Pensando numa bomba centrífuga, vai ser função da vazão.
vai ser função de uma característica geométrica da bomba centrífuga. Eu posso pegar, por exemplo, o diâmetro do rotor. E vai ser função também da rotação, né, desse rotor. Então, vou pegar aqui a velocidade angular, né? Basicamente, eu teria isso daqui. A potência também vai ser função desses parâmetros. Então, eu teria que ter lá uma outra função experimental, que eu ia obter, para achar cada um desses daqui. Beleza? O que eu posso fazer com base nisso daqui? Posso tentar obter os parâmetros adimensionais representativos para esse problema, tá? Utilizando lá o teorema de Pi de Buckingham. Certo? Então, se a gente fizer isso para esse problema, a gente ficaria com o seguinte, tá? Utilizando o teorema de Pi de Buckingham, tá? A gente teria o seguinte, em vez de ter lá a altura de carga, eu já vou explicar esse H minúsculo aqui na sequência, tá? Mas em vez de ter a altura de carga, a gente vai ter um parâmetro adimensional relacionado à altura de carga. Seria isso daqui, ó, um H, rotação ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Esse parâmetro adimensional vai ser função, vamos chamar de F1, de outros parâmetros adimensionais. Seriam um parâmetro dimensional relacionado à vazão, que é vazão ômega D3, esse é um parâmetro dimensional, e em função de outro parâmetro dimensional, que era um parâmetro dimensional em função da massa específica, da velocidade, a gente pode dizer aqui velocidade como velocidade do rotor, né? Diâmetro e viscosidade. Tá? A gente teria isso daqui. Deixa eu só copiar isso daqui, jogar ele um pouquinho mais para baixo. Colocar ele um pouquinho mais para baixo para identificar alguns termos aqui. Esse termo aqui, ó, é o que a gente chama, é um parâmetro dimensional representativo do problema. Esse daqui é um coeficiente adimensional de altura de carga. Certo? Esse termo aqui, ó, ele é função da vazão, né? Aqui a gente chama esse coeficiente ou um coeficiente adimensional de vazão ou um coeficiente de escoamento, tá? Isso daqui seria um coeficiente de escoamento. Está relacionado à vazão ali, né? E esse outro coeficiente aqui, ó, se vocês olharem, ele tem uma forma similar ao número de Reynolds, né? Tem o ρ, tem a viscosidade, tem a velocidade, só que aqui é velocidade angular, né? É radiano por segundo. E tem o diâmetro, só que aqui está diâmetro ao quadrado, porque a unidade aqui é radiano por segundo, né? Não é metro por segundo, então tem que ter um metro aqui para multiplicar, para ficar dimensional. Então isso daqui é como se fosse o número de Reynolds. É uma forma diferente aí do número de Reynolds, tá? Então é uma forma do número de Reynolds, né? Número de Reynolds. Beleza? Então ficaria com isso daqui se eu tivesse aplicado o teorema de Pi de Buckingham aqui para a altura de carga. E para potência, eu teria potência sobre... Vou só dar um zoom aqui para ficar mais fácil de escrever.
potência sobre ρ, ômega 3, que é a velocidade angular, né? Diâmetro na quinta é igual a uma segunda função, que eu teria que obter experimentalmente. O coeficiente de escoamento, novamente, porque os parâmetros que a gente está analisando são os mesmos, né? Esses parâmetros aqui, ó, são os mesmos, tá? Então, os parâmetros que vai estar aqui vão ser os mesmos. Então, o coeficiente de escoamento e essa forma aí é do número de Reynolds. Então, ρ, ômega, d ao quadrado sobre a viscosidade. Então, esse daqui é o coeficiente de escoamento, que é esse daqui. Esse daqui é a forma do número de Reynolds, que é esse daqui. E aqui eu tenho um outro parâmetro, que eu vou chamar ele de um coeficiente adimensional de potência. Tá? Então, isso daqui vai ser um coeficiente adimensional de potência. Beleza? Então, aplicando o teorema de Peetre-Reynolds para um caso de uma bomba centrífuga, a gente teria esses parâmetros, esses agrupamentos adimensionais que representam o problema. Tá? Basicamente, 4. O coeficiente de altura de carga, né, o adimensional de altura de carga, um relacionado ao escoamento, um que é o número de Reynolds e o outro que é o coeficiente adimensional de potência. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vou só fazer vou fazer uma divisão aqui embaixo, para não estender tanto lá para a direita. Uma divisão aqui. Só para discutir um pouquinho desse H minúsculo, né? Porque eu estou usando H minúsculo aqui, não H maiúsculo. Os dois são altura de carga, tá? Mas as unidades dos dois são diferentes. Tem uma relação entre o H minúsculo e o H minúsculo e o maiúsculo, que é isso daqui, ó. O H minúsculo nada mais é do que a gravidade vezes aquela altura de carga em metros que a gente tem. Esse H minúsculo, talvez vocês já tenham utilizado lá em mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte, quando vocês faziam análises de perda de carga. Tá? Esse parâmetro aqui, ó, ele tem a unidade de gravidade vezes altura, que é em metros, né? Isso daqui tem a unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Quando se faz análise de perda de carga, geralmente tu calcula a perda de carga em função dessa unidade aqui, tá? Geralmente, tá? Então, é só uma outra forma de apresentar a altura de carga numa unidade diferente, tá? A relação entre as duas são altura de carga, é só a gravidade. Tá? Que nem a gente, às vezes, representava a energia sendo fornecida pelo fluido numa bomba em termos de metros de coluna d'água, aqui é a mesma coisa, tá? Então, muitas vezes a gente utiliza essas nomenclaturas porque em hidráulica, por exemplo, é muito utilizado energia sendo fornecida para o fluido em metros, tá? Então, não é energia, né, mas é uma forma de tu representar essa energia como se fosse em uma coluna de água. Seria mgh, né? Essa energia de uma coluna de água. Tá? Então, isso daqui está em metros, isso daqui está em metros, né? Isso daqui é a relação da aceleração da gravidade, tá? A aceleração da gravidade, tá? É só um parênteses aqui, tá? Só para
vocês entenderem da onde que vem aquele H minúsculo ali. Beleza. Para eu ter uma semelhança completa, agora que a gente viu esses parâmetros aqui, né? Se a gente quisesse ter uma semelhança completa nos testes de desempenho de bombas centrífugas, né? O que a gente teria que garantir? A gente teria que garantir que os coeficientes de escoamento e essa forma do número de Reynolds seriam iguais tanto no modelo quanto no protótipo, certo? Eu teria que garantir que os parâmetros adimensionais aqui independentes, esses grupamentos adimensionais independentes, fossem iguais tanto no modelo quanto no protótipo. Tá? Mas para condições não muito diferentes de escoamento, tá? Quando eu não tenho uma mudança tão absurda do meu escoamento, foi já observado empiricamente, daí foi, quando eu falo empiricamente, foi com base em análises, em visualizações experimentais, tá? Foi visto que os efeitos viscosos, eles não são tão significativos para essa análise, para o caso de bombas centrífugas, tá? Para essa análise entre modelo e protótipo. E os efeitos viscosos, eles estão muito relacionados com o número de Reynolds, tá? Então, para comparação entre modelo e protótipo, tá? Foi visto empiricamente, tá? Experimentalmente, que o que vai mesmo influenciar, o que eu tenho que garantir mesmo, é o coeficiente de escoamento, tá? Isso para bombas centrífugas, é um ponto específico, tá? O certo seria tu garantir os dois, mas foi visto que o que mais manda aqui é esse coeficiente de escoamento. Então, a gente pode dizer, considerando essa simplificação, tá? A gente poderia representar só aquela primeira parte. A gente poderia colocar aqui o coeficiente de perda de carga, ômega 2 d ao quadrado, só como função do coeficiente de escoamento. Tá? Não precisando se preocupar lá com o número de Reynolds, visto que os efeitos viscosos, eles não são tão significativos, tá? Quando eu faço uma análise de bombas entre modelo e protótipo, ou bombas de tamanhos diferentes, tá? Se eu não tiver uma mudança assim absurda no escoamento, estou mudando totalmente o meu problema, daí teria que avaliar o Reynolds, mas se não, eu posso fazer essa análise aqui. Então, eu coloco aqui potência, o coeficiente adimensional de potência, também vai ser função apenas do coeficiente de escoamento. Uma outra função, né? Que ômega T3. Então, para eu garantir semelhança, tá? Semelhança geométrica, cinemática e dinâmica, eu tenho que garantir que o parâmetro independente seja igual entre o modelo e o protótipo. Ou seja, eu tenho que garantir que o coeficiente de escoamento do modelo, vou chamar de 1 aqui, tá? Seja igual ao do protótipo. Eu vou chamar de 2, por exemplo. E se isso daqui for igual do modelo e do protótipo, já que isso daqui é função só desse parâmetro, eu posso afirmar, se o modelo e o protótipo forem igual, tiverem o mesmo coeficiente de escoamento, eu posso garantir que o coeficiente de altura e de carga entre o modelo e o protótipo vão ser iguais, né? Porque é uma função, né? Se eu não mudo isso daqui não muda. Então, H1 ômega ao quadrado, diâmetro ao quadrado do modelo seria igual ao do protótipo. Mesma coisa para o coeficiente de potência, tá?
Se eu não mudei isso daqui, o do modelo é igual ao do protótipo, o coeficiente de potência do modelo vai ser igual ao do protótipo. Não quer dizer que a potência é igual, tá? O coeficiente de potência vai ser igual. O coeficiente de potência do modelo, ômega 1 ao cubo, né? Diâmetro 1 na quinta, é igual a potência 2, O2, ômega 2 ao cubo, diâmetro 2 na quinta. Essas três relações aqui, ó, é o que a gente chama de lei das bombas. A gente pode utilizar essas relações para fazer comparação entre uma bomba maior e uma bomba menor, ou até mesmo, às vezes, a mesma bomba trabalhando em operações diferentes, tá? Em rotações diferentes, por exemplo. Tá? Então, essa relação a gente vai poder utilizar bastante na parte de análise de bombas. Beleza? Para vocês aplicarem isso daqui, eu vou deixar aqui para a parte final da aula. Tem esse problema 1, 2 e 3. Os três primeiros problemas são relacionados à análise de bombas, tá? De lei das bombas. Então, o que eu vou fazer? Na aula de hoje, eu vou deixar esses três problemas, tá? Eu vou pedir para vocês começarem aqui pelo problema 1, tá? Vamos começar aqui pelo problema 1. Eu vou começar a resolver ele com vocês, tá? E daí eu vou deixar depois para vocês terminarem ele, tá? Para essa aula de hoje. E daí na aula que vem eu vou fazer mais um desses daqui, tá? Não sei se eu vou fazer o 2 ou 3, tá? Vou fazer mais um desses daqui, para daí depois a gente ver um outro parâmetro que é chamado de velocidade específica. Beleza? Foi dito aqui no enunciado que eu estou utilizando aí, eu tenho um aumento de pressão ΔP, né, de um líquido escoando em regime permanente através de uma bomba, ele é medido num modelo, tá? Então, no modelo de uma bomba centrífuga, o ΔP medido foi igual a 29,3 kPa, aqui está a unidade. Tá? E além disso, tem algumas informações de vazão, massa específica, rotação e diâmetro, tanto do modelo quanto do protótipo. Tá? Algumas informações eu tenho, algumas eu não tenho. Então, o que ele pede aqui? Ele pede, para condições correspondentes à semelhança dinâmica entre as bombas modelo e protótipo, calcule os valores que faltam na tabela. Tá? Ele pede para a gente considerar aí variações de energia cinética e potencial entre a entrada e a saída da bomba, tá? Desprezar esses termos. Bom, lembrem lá que a gente viu lá nas unidades anteriores, quando a gente calculava a potência numa bomba, né? Quando a gente calculava a potência numa bomba, a gente utilizava isso daqui, né? Com base nas informações de pressão, velocidade e energia cinética, né? Numa bomba, a gente tinha isso daqui, ó. A gente tinha essas equações aqui. Deixa eu até copiar aqui. A potência hidráulica, ou a potência de uma bomba, né? A gente calculava assim. Vou fechar esse outro termo. Potência de uma bomba. A gente calculava assim, em função da altura de carga, né? Da bomba, a altura de carga aqui em metros. A altura de carga a gente calculava com base nessa equação aqui. Certo? Só observem aqui um pouquinho essa equação, ó. Potência é m.gh, tá? G vezes o H
vocês olharem aqui o que a gente discutiu, ó, o G vezes o H maiúsculo nada mais é do que essa altura de carga aqui, o H minúsculo, né? A gente poderia escrever isso daqui assim também, ó. Uma outra forma, tá? M ponto peso H minúsculo. Nada impede, tá? De escrever nesse formato aqui, ó. M ponto vezes o H minúsculo, tá? Beleza. E a altura de carga da bomba, basicamente, eu poderia calcular medindo pressão, velocidade e altura na descarga e na sucção da bomba. No caso aqui, ele falou para a gente desconsiderar variações de energia cinética potencial. Então, esse menos esse, né? A descarga menos a sucção, quando eu pego a energia cinética, eu vou cancelar. E a potencial também eu vou cancelar. Então, basicamente, esse HP, eu poderia calcular como sendo pressão na descarga, eu vou chamar de P2 menos P1 sobre ρg. Certo? E esse HP, a gente viu que nada mais é do que o H minúsculo sobre gravidade, né? Então, poderia escrever assim também, ó. H sobre HP, o H minúsculo da bomba sobre gravidade, é igual a P2 menos P1 sobre ρg. Gravidade aqui eu posso cortar. Tá? Então, HP aqui, poderia calcular aqui como sendo P2 menos P1 sobre ρ, que nada mais é do que o ΔP, né, da bomba, sobre ρ. Tá? Isso daqui vai ter unidade em metro quadrado por segundo ao quadrado. Beleza. Até aqui tudo bem? Deu para entender da onde que eu tirei essa informação aqui? Estou relacionando o ΔP com a altura de carga aqui fornecida pela bomba nessas unidades ali de metro quadrado por segundo ao quadrado. Beleza. Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Essa informação... Por que eu fiz isso? Porque o ΔP é a informação que foi dada aqui, ó, do modelo. Foi dado ΔP. E eu quero saber o ΔP do protótipo. O que eu posso fazer se eu tenho modelo e protótipo? Eu posso utilizar a lei das bombas. Eu tenho que garantir que esses parâmetros, esses grupamentos adimensionais, num protótipo seja igual ao modelo. Tá? Eu tenho que garantir esses agrupamentos adimensionais iguais no modelo e no protótipo. Então, se a gente pegar aqui o ΔP, já que o ΔP é em função desse H, eu vou pegar esse parâmetro aqui, ó. Essa relação aqui. Tá? No modelo tem que ser igual no protótipo. Então, vou escrever aqui, ó. H do modelo sobre velocidade angular aqui do modelo ao quadrado, diâmetro do modelo ao quadrado tem que ser igual ao H do protótipo, velocidade angular do protótipo ao quadrado, diâmetro do protótipo ao quadrado. E o que é o H? O H nada mais é do que a ΔP sobre ρ. Então, posso pegar aqui, ó. ΔP do modelo sobre ρ do modelo, ômega, só vou copiar aqui, tá? É igual a H do protótipo, é o ΔP do protótipo sobre o ρ do protótipo, ômega do protótipo ao quadrado, diâmetro do protótipo ao quadrado. Beleza. Ele falou aqui, ó, é um líquido escoando em regime permanente através de uma bomba. A tabela fornece dados para protótipo e para o modelo. Para condições de correspondência e semelhança dinâmica entre bomba e modelo, entre bomba modelo e bomba protótipo, calcule os valores que faltam na tabela. Ele não falou em nenhum momento... aqui ele falou as massas específicas do fluido que está no protótipo e no modelo. Falou ΔP, só do modelo, não tem no protótipo. Ele passou também informação de diâmetro e rotação
diâmetro, rotação no modelo e do protótipo. Então, aqui agora, a gente só tem que substituir os valores. Tá? E daí a gente vai conseguir esse ΔP do protótipo. Basicamente, se a gente isolar aqui, ó, o ΔP do protótipo nessa relação, ΔP do protótipo vai ser o ΔP do modelo. É o ΔP do protótipo que a gente quer ou o ΔP do modelo? Deixa eu ver. É o do protótipo que a gente quer. O ΔP do protótipo vai ser o ΔP do modelo, que multiplica, que eu só estou isolando, né? Então vai ser ρ do protótipo sobre ρ do modelo, né? Joguei isso daqui para o outro lado, ρ do protótipo sobre ρ do modelo, que multiplica aqui, estou jogando isso daqui para lá, diâmetro do protótipo ao quadrado, diâmetro do modelo ao quadrado, rotação do protótipo ao quadrado, rotação do modelo ao quadrado. Beleza? Então, se eu fizer isso daqui, a gente consegue calcular o ΔP do protótipo. Ponto interessante aqui, ó. Vocês não precisam se preocupar muito com unidades nessa análise aqui. Porque, ó, se vocês analisarem aqui o ρ do protótipo e o ρ do modelo, essa razão aqui tem que ser adimensional, né? É ρ sobre ρ. Então, se vocês colocarem o ρ do protótipo em quilograma por metro cúbico, só tem que tomar cuidado para a unidade no modelo também ser em quilograma por metro cúbico. Mesma coisa para os diâmetros, mesma coisa para a rotação. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui diâmetro em milímetro, não preciso converter para metro, se eu não quiser. Tá? Porque eu vou ter diâmetro sobre diâmetro. Então, vai cortar as unidades aqui. Mesma coisa para a rotação. Rotação está em radiano por segundo. Se tivesse em RPM, não precisaria converter. Tá? Só tem que garantir que está na mesma unidade, né? Não posso colocar radiano por segundo em cima e RPM embaixo, tá? Mas se for a mesma unidade, não tem que me preocupar. O ΔP aqui, ó, ele está em quilopascal. Se eu vou deixar quilopascal aqui, o ΔP do protótipo vai ficar em quilopascal também. Então, se a gente resolver aqui, ó, ΔP do protótipo vai ser... Aqui vai ser o valor lá de 29, quanto? 29,3. 29,3. Eu vou fazer assim, ó. Que fica mais fácil. Rho do protótipo, 800. Sobre o Rho do modelo, 999. Diâmetro do protótipo ao quadrado. Diâmetro do protótipo é 150. Não estou me preocupando aqui na conversão, porque as unidades vão cortar. Diâmetro do modelo, 50. Rotação do protótipo, 183. Rotação do modelo, 367. Ao quadrado. Se a gente resolver isso daqui, a gente vai ter um valor, o resultado vai dar em quilopascal, né? Porque o ΔP está em quilopascal. Vou ter um valor de 52,5 quilopascal. Tá? Então, a resposta aqui, ó, do ΔP no protótipo vai ser 52,5 quilopascal. Podemos fazer algo semelhante aqui para achar a vazão. Tá? Então, calcular a vazão. O que a gente pode fazer? Utilizar lei das Moom's. Por exemplo, essa daqui, ó, que está relacionado com vazão. Faz para o modelo e para o protótipo. A gente tem rotação e diâmetro. A gente pode fazer para achar a vazão. Então, essa parte aqui da vazão eu vou pedir para vocês fazerem agora. Tá? Então, fazerem agora para esse problema 1. Tá? Então, é bem rapidinho, só pegar aquela relação ali, né? Vou deixar aqui, ó, os slides estão lá, ó, o problema está lá nos slides no AVA, tá? Então, vou deixar aqui, ó, nessa parte aqui,
só para vocês pegarem a equação da lei das bombas, e daí resolvam termine um problema para achar a vazão. Beleza?